queria só te fazer mais uma perguntinha aqui, que eu acho que a gente não encostou nessa cobra ainda. Hoje vamos falar de muitas. A serpente, ela carrega algum significado? Tem algo especial assim para a gente entender como ela foi parar nesse Éden Ah, sim. e Eu- fez toda aquilo que está sendo narrado ali. Conta pra gente. Então, em detalhes, a gente precisa ter uma noção, se você fazer uma investigação, e aí eu fiz uma investigação mais aberta em vários povos, culturas, sobre a figura da serpente, né? E aí você vai encontrar inúmeras mitologias e símbolos, né? Por exemplo, no Egito, a serpente, a Naja, né? A serpente em pé, ela faz um movimento, né? Em pé, ela é um símbolo de poder, de autoridade. Inclusive, eu tenho uma imagem da deusa Hathor aqui, em que ela tem uma serpente na mão, né? Ela vai geralmente apresentar assim. Os faraós geralmente também tinham esse símbolo da serpente na cabeça, né? Mas a deusa Hathor, ela vai geralmente estar com a serpente assim, ela no movimento em pé, né? é, Altiva. Então, existem simbologias positivas e negativas da serpente em várias mitologias da antiguidade. Geralmente, a serpente em pé, ela tem uma conotação mais positiva. Tá? Geralmente, não é regra, porque ainda tem alguns exemplos que rebatem, né? Mas tem essa noção de divindade. A serpente é muito importante nesse símbolo divindade e proteção do sagrado, tá? Lembrando que o hieróglifo para deusa na língua egípcia é uma serpente em pé. Olha Né? só, Então, também tem essa questão que precisa ser levada em consideração, né? E as serpentes também aparecem, por exemplo, entre o povo minoico, né, da ilha de Creta. Essa aqui é uma sacerdotisa da deusa serpente. Então, elas usavam serpentes no culto. Essa réplica foi feita pela artista Paula Turriani para mim, de uma imagem, um achado arqueológico, né? Então, ela fez exatamente como é, né? E legal. então, essas sacerdotisas seguravam as serpentes para honrar a deusa serpente, que também era adorada entre os minoicos, né? Na ilha de Creta. Isso, na antiguidade, né? Então, outra questão importante é que nos santuários geralmente eram colocados serpentes em volta de lugares considerados sagrados. E uma coisa que aparece muito, né? Quem gosta de Indiana Jones, tirando o colonialismo de lado, né? Mas se você assiste Indiana Jones, você vai ver, por exemplo, que há serpentes perto de lugares sagrados, que até o personagem principal tem medo de serpentes. Por que que existem serpentes nesses lugares? Porque na antiguidade, realmente, as serpentes eram consideradas protetoras do sagrado. Até o professor Oswaldo Luiz Ribeiro tem a dissertação de mestrado dele, de 400 páginas, que ele vai trabalhar sobre a serpente de bronze, né? Sobre Nehushtan, mas ele vai falar também sobre os serafim e a serpente Saraf, né? Saraf é uma serpente também. Então, essas serpentes, você vai ver, por exemplo, na Isaías 6, o serafim em torno de Javé, como que protegendo o sagrado, né? Então, essas serpentes aladas também estão em torno de Javé, em Isaías 6. Então, é muito interessante que essas serpentes, elas vão aparecer geralmente em pé, protegendo o sagrado, junto com divindades, representando o sagrado, ou de alguma maneira enviadas por Deus também, né, pela divindade, como por exemplo as serpentes que que atacaram o povo de Israel em Números, lá, Números 21, que daí teve que fazer a serpente de bronze. Então essa narrativa mostra muito bem que essas serpentes foram enviadas por Javé e Javé providenciou também a cura. Elas têm muito essa questão de cura. Tanto que Asclépio vai ter a noção da serpente também enrolada, né, que vai ser o símbolo da medicina depois. Então, todas essas questões estão relacionadas com a questão da cura, do sagrado e coisas positivas especificamente, né? Proteção, Existem, cura, força, mas no caso de Éden não foi bem isso, não. quem diz?
do jardim, foi? Ah, então me explica aí, então me ensina. A visão que as pessoas têm no cristianismo, as lentes do cristianismo, passam para gente essa imagem de serpente como sendo o inimigo, que plantou ali a semente do mal, mas não é bem essa ideia, Não, então, eu fiz uma originalmente. brincadeira para botar Ah, tá. dúvida. Será que é isso que eu li mesmo? Né? Mas no próprio texto, a figura da serpente, em Gênesis 3, vai ter uma conotação dúbia a princípio, porque quando começa Gênesis 3, diz que a serpente era o mais astuto dos animais. E é interessante que no hebraico, o texto ali, a palavra hebraica para astuto, né, referente à serpente, é da mesma raiz que os versículos anteriores, no final do capítulo 2 diz que Adão e Eva estavam nus e não, né, tipo assim, não, isso não era problema para eles, né? Mas a palavra nu, no final do capítulo 2 e referindo-se a Adão e Eva, é da mesma raiz desse termo para dizer que era astuta a serpente. Isso também é interessante, porque o que nudez e ser astuto tem relação? Veja como a tradução acaba distanciando a gente do sentido, na verdade, né? Do que realmente pode ter a referência que estava se fazendo ali a serpente, né? Então, a serpente é elogiada no começo do capítulo 3, e daí ela é inserida na narrativa, né? Mas a grande questão é que existe uma palavra antiga para serpente, no hebraico antigo, que é reva. Então, reva seria serpente, tá? E existiam também, eu li um tempo atrás um material em inglês sobre história da fundação da Escócia, para ver como eu leio coisa assim, nada a ver com a pesquisa. Mas aí o que eu encontrei nesse livro? Que na antiguidade eles fazem uma relação com os fenícios, que fizeram um intercâmbio com os povos que moravam ali na região da Europa, e haviam os revitas, o povo da serpente. E daí você tem ali o termo que se refere ao hebraico antigo como reva, né? A serpente. Então, veja que você vai encontrar isso assim em lugares inesperados, né? Quem era Reva, além do serpente? Reva era uma divindade, né? Era uma deusa. Tanto que nas cartas de Amarna, né, até o professor Ademar Kiefer publicou um livro sobre as cartas de Amarna, e ele mostra o documento do rei de Jerusalém, da antiga Jerusalém, né, que era Abdi-Reva, o servo de Reva, era o rei de Jerusalém na antiguidade. Então, até essa é uma pesquisa que o professor Ademar, conversei essa semana com ele sobre essas coisas. Ele disse: não, a gente tem que estudar sobre a religião antiga de Jerusalém, porque essa deusa está lá. E começou, né? Então, vamos conversar, né? Possivelmente vai sair um artigo sobre isso ano que vem. Então, o rei de Jerusalém era um servo de Reva. E um dos guerreiros de Davi, né, é, chamava Elireva, ou seja, meu El é Reva, meu Deus é Reva. Isso que significa É a Elireva, serpente, né? meu Deus. É, na verdade, Reva é a serpente, mas é uma divindade, né? Certo, Então, certo. e ele era um dos guerreiros de Davi, e Davi é tido como aquele que fundou Jerusalém, né? Uhum. Então, inaugurou Jerusalém em Judá. Então, veja que existem esses apontamentos para uma divindade chamada Reva, Uhum. que é representada por uma serpente que era adorada em Jerusalém, né? A minha teoria Uhum. é de que ela era padroeira de Jerusalém, tá? Uhum. Agora, se você olhar mais um detalhe no hebraico, a questão é que se você lê o texto em português, você perde, porque Ah. os tradutores eles vão traduzir até os nomes próprios, né? Uhum. Eva não é Eva, em hebraico é Havá. E você tem, então, que é muito semelhante a Reva, tá? Havá, que tem a ver com respirar, com existir, com ser, né? E então você tem essa semelhança muito grande no hebraico entre o nome da mulher com o nome da serpente, com Reva, Mas né? você entende que o significado disso é que essa divindade teria sido representada nessa narrativa, então? Com certeza. E não é só por causa disso.
Uhum. Que Então, por mais? exemplo, vamos entrar na narrativa, pode ser? Aham. Então não tem nada a ver com Satanás, de acordo com essa teoria aí. Não, nem de acordo com essa teoria. Satanás, nem de acordo com todo. Isso é consenso na academia, É, né? Não tá. existe a noção de Satanás antes do exílio, antes do contato com o Império Persa. Porque essa noção Uhum. de dualismo, bem e mal, é do zoroastrismo. Então, Uhum. antes do contato com o Império Persa, você não vai ter Satanás, não, né? E até eu tenho uma live sobre isso no meu canal, sobre Ó. todas as ocorrências do termo Satã na Bíblia hebraica, e demonstro que até tem textos que mostram que Javé era Satã. Então, né? Só Quê? olhar, viu? Ó, ele mandou falar no assunto, né? Ângela, o Eu pessoal tô vai com o meu achar. negocinho aqui porque eu sou autista, né? Isso aqui né? Senão eu olho para baixo porque eu tô com o meu Ah, negocinho de não, não, girar. não tem problema, fica tranquila, tranquila. Mas depois vamos voltar nesse tópico aí de Javé e Satã, eu vou te perguntar Sim, isso depois, mas vamos só sim, concluir à sobre a vontade. serpente primeiro, que eu tô assim ainda querendo entender. Uhum. Então é consenso na academia que não tem nada a ver serpente com Satanás, isso é uma Não, interpretação cristã cristã, tardia. Uhum, exato, aham, nada a ver. exatamente. E porque a elaboração de uma personificação do mal é pós-exílica, realmente não. Antes do exílio, Javé fazia o bem e o mal. Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Isso antes do exílio, as divindades, elas tinham poder sobre o bem e sobre o mal. Elas eram complexas, tanto quanto os seres humanos. Então, isso é muito mais evidente. No pós-exílio, você vai ter. Mas a narrativa de Gênesis 3 não foi feita no pós-exílio? Foi. A grande questão é que ainda não tem a imagem de um Satanás igual nós temos, de 2.000 anos de história da igreja cristã, que foi criada uma imagem muito específica sobre o que é Satanás. Então, nem no contato, nos primeiros contatos com os persas, eles tinham essa ideia, né, de um Satanás como nós temos hoje. E realmente identificar a serpente de Gênesis 3 com Satanás, propriamente dito, é uma criação, uma elaboração cristã. Então, não existe cristianismo, a gente não pode falar sobre isso aqui, né? Não existe cristianismo na elaboração desse texto. Por isso a gente tem que o tempo todo ficar descascando, tirando as camadas cristãs, porque não existe cristianismo aqui, quando esse texto foi escrito. Então, a gente vai ter que descascar Mas bastante. existia uma intenção maligna representada ali na serpente? Como é que você Então, entende? É. como é que esses. Aí você tem a indicação de que grupo escreveu esse texto. Que um determinado grupo colocou uma divindade de forma maligna, de forma astuta, de forma que pode enganar, que pode mentir para as pessoas. Então, que grupo tem interesse em fazer com que uma divindade adorada pelo povo tenha essa fama, essa má fama? Eram sacerdotes que tomaram o poder político no pós-exílio. Então você vai ter o que eles queriam, centralizar o culto em Javé. Se eles querem centralizar o culto em Javé, eles têm que pegar elementos populares de cosmogonias que eram conhecidas pelos grupos, que eram de fácil acesso, e esses elementos eles juntam numa narrativa que faça sentido para o povo, tem que realmente fazer um sentido. E aí, quem ouve, eles não precisavam dessa aula, dessa explicação que eu estou dando aqui, porque eram elementos conhecidos, eram elementos, nomes. Ravá, é claro que ia conectar com a serpente, é claro que ia conectar os elementos. Então, eles ouviam e eles entendiam o recado. A grande questão é que não tem só uma divindade feminina nesse jardim. Você tem uma árvore que é proibida. E que divindade era adorada e representada por uma árvore? Axerá. A deusa Axerá era representada pela árvore. Os lugares altos, as árvores sagradas, os cultos em torno de carvalhos, em torno de. Né? Isso está em todo. Até Abraão tinha um santuário em torno do carvalho. Jacó fez sacrifício embaixo de uma árvore frondosa. E você vai ver uma árvore que é proibida dentro do jardim. Só que a grande questão é que você vai ter dentro desse jardim uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal,
Então você tem duas árvores ali. Uma árvore que dá a vida e a outra que é proibida. E aí o que acontece? Você vai ter a serpente, que vai induzir a se alimentar daquela árvore proibida, ou seja, uma divindade que vai levar a outra, que era a religiosidade popular. Quem vai cair na história? A mulher, que também representa, tem um nome relacionado a essa divindade, é uma forma também de desmoralizar as mulheres, que eram as sacerdotisas da deusa, dizendo elas não devem ser ouvidas, elas não devem ser seguidas, né? E você tem um homem ali. Quem é Javé na história? É a árvore da vida. Javé agora está usurpando a figura da deusa. Javé é a árvore da vida. Tanto é que em Oséias vai ter um texto, né, que Javé vai dizer, até o Wellhausen é, defendeu uma tese, e essa tese já entrou na quinta edição da Bíblia Hebraica, que é a de que existe um texto em Oséias que Javé diz: Eu sou a sua Asherá. Javé, eu sou a sua Nat e a sua Asherá. Então, Javé está se colocando. Agora, o que redatores dos textos estão colocando? Que Javé agora é que está substituindo essas deusas. Ele está se apropriando dos símbolos dessas deusas. Então, você tem uma árvore da vida, a árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, é um conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. É mal com U ali, na verdade, não com L. E aí a gente tem a serpente, a mulher e o homem. E aí você tem o homem representando exatamente os camponeses, os homens, né? E você vai precisar elaborar toda a narrativa para mostrar que as mulheres, elas se degradaram por causa da deusa, elas se deixaram levar por causa da deusa. E dessa forma, quando os homens seguem essas mulheres, ou vão até os santuários em que essas mulheres são sacerdotisas, eles merecem a expulsão daquele jardim, daquele santuário. E a estrutura, até na minha tese eu coloco a figura, né? Eu comparo a estrutura, o desenho do jardim com o desenho do tabernáculo, do templo, do santuário em Judá. Porque você tem o Santo dos Santos, são os querubim lá, aquela arca, né? E você tem os elementos no santo lugar, e na porta, na porta do santuário, você tem a imagem de querubim, né? Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, quem é colocado na porta do jardim para impedir que eles entrem? Querubim. E aí você tem a imagem do jardim refletindo a imagem do santuário, porque agora eles não têm acesso à árvore da vida, da mesma forma que eles não têm acesso ao Santo dos Santos. Porque cultuaram a divindade errada, entre aspas, na Exato, visão e daqueles precisam. sacerdotes. E olha que esse discurso é tão impactante e violento ao mesmo tempo, porque justifica por que as pessoas dependiam dos sacerdotes para chegar a Javé. Eles agora precisam dos intermediários dos sacerdotes. Esse discurso vai colocar mais poder na mão dos sacerdotes. Quer dizer, eles não têm acesso, eles foram expulsos do jardim. Então, agora, somente através dos sacerdotes eles têm acesso a Javé. Então, é um instrumento, um discurso político muito forte, que vai empoderar os sacerdotes, né? E Legal. até esqueci de pegar a imagem aqui, mas eu tenho também uma réplica que a Paula Turriani fez para mim dos Lamachu, que são figuras aladas, né, na antiguidade, e que representavam também seres que protegiam espaços sagrados. Então, a serpente vai ser substituída pelos querubins. Os querubins são descritos assim, como seres alados, dessa forma, com rostos de homem. E Uhum. então, a figura, e era uma figura que tinha desde o período da Mesopotâmia até a Babilônia e Pérsia. Então, era muito conhecida essa figura. E eles sabiam que os querubins, na porta do santuário, impediria qualquer pessoa de entrar, só poderia entrar os sacerdotes. Uhum. E essa figura é descrita como sendo colocada no porta do jardim, para impedir que Uhum. as pessoas entrem novamente lá. E tenham acesso à árvore da vida. Então Uhum. veja que o próprio Javé se torna inacessível aqui. Uhum. Você me fez lembrar de uma série que eu estou assistindo chamada Missa da Meia-Noite.
É uma minissérie, na Adorei verdade. essa Adorou? série. Ah, tô Adorei. adorando. Que tem um ser alado, assim, só que ele é meio demoníaco e tal. Cuidado, eu não posso dar muito É, sem spoiler também para spoiler, quem não sem assistiu. spoiler. Eu também não gosto de Maravilhosa spoiler. essa série. Assistam, ó. Se Ângela tá dizendo que é muito boa, ó, gente, assistam. Eu tô achando muito legal. Acho que É, eu vi três episódios, eu acho que são seis, alguma coisa assim, né? Muito é. legal, lá na Netflix. Obrigado, a sua xará, Ângela Oliveira, mandou aqui um superchat. Eu vou ler no Ah, final, tá, gente? Os superchats. A gente deixa pro finalzinho para ler tudo. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!